Amém. Então, nós temos aí esse tema, né? Está aqui pra gente, mulher sábia ou tola. E aí, a gente lê esse tema, logo a gente pensa em Provérbios 14:1, né? O famoso versículo, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A gente tem aí esse contraste, né? Que é justamente o tema do que a gente vai pensar aqui nesses dias. De um lado a mulher sábia, de um lado a mulher tola. Provérbios está usando ali um contraste. E toda vez que o livro de Provérbios usa esse contraste, ele quer instigar algo em nós. Ele está usando dois extremos. Um referencial de mulher e outro referencial de mulher. Quem nós temos sido, irmãs? Qual referencial a gente tem buscado ser? Quem são essas mulheres? Quem é essa mulher sábia? Quem é essa mulher tola? E eu comecei a pensar um pouquinho sobre sabedoria. Você já parou para pensar que sabedoria é diferente de inteligência? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, né? A mulher tola pode até ser uma mulher muito inteligente. Talvez tenha, né, em termos contemporâneos, talvez tenha vários diplomas pendurados na sua parede, talvez tenha um alto cargo profissional, mas isso não quer dizer sabedoria. Sabedoria e inteligência são coisas distintas. A inteligência por si só, ela é vazia. Não que não seja importante, tá? Se você estude, seja o melhor que você puder ser para bom testemunho aí do nosso Deus lá fora. Mas a inteligência pela inteligência, ela é vazia, porque ela se volta para si e se torna autossuficiente. A inteligência pela inteligência diz que ela não precisa de Deus. A sabedoria, ela é mais delicada, ela é mais sensível, ela tem a ver com um olhar refinado sobre a vida. A sabedoria é sensibilidade, é tato para saber viver. É ser capaz de olhar para essa vida aqui e ver que às vezes nas situações mais ordinárias do seu dia a dia, como lavar uma louça, como disciplinar o seu filho, como conversar com uma colega num trabalho, na faculdade, isso também é espiritual. Isso também pode trazer à tona realidades espirituais muito profundas que nem sempre a gente está atento a perceber. É entender que existe uma moral, que existem virtudes que devem guiar as realidades que a gente vive aqui. É pensar por que eu faço o que eu faço, o que eu tenho construído, qual que tem sido a minha intencionalidade de viver essa vida aqui. Qual tem sido a intenção dos meus relacionamentos, o que eu tenho construído. Muitas vezes, irmãs, a gente só liga o piloto automático e segue. Não é isso que Deus propõe para nós como mulheres sábias. A mulher sábia reflete e discerne a respeito do porquê da sua existência. E a própria palavra nos ensina que a parte do conhecimento do Senhor, essa sabedoria não existe. Se não houver temor ao Senhor, não há sabedoria. Talvez seja inteligência, talvez muita inteligência. Mas se não houver esse temor, essa dependência do nosso Deus, não há sabedoria. Se nós estamos aqui hoje para refletir sobre a mulher sábia, eu imagino que todos nós aqui queremos ser essas mulheres sábias, a gente precisa buscar isso do trono da graça do Senhor. Mas, infelizmente, o mundo lá fora tem feito muito barulho. E a gente não precisa de muito para absorver as ideias que estão sendo pregadas lá fora. Agora, a gente precisa de muito esforço para estar aqui dentro e ser renovada pela palavra de Deus. Então, a gente precisa pensar, refletir um pouquinho sobre isso. A mulher sábia, a ideia desse versículo, quando fala que ela edifica a sua casa, quer dizer que a mulher ela tem um papel muito especial, e a gente vai, lá para frente, vamos aplicar isso tanto para mulheres solteiras quanto para mulheres casadas, tá? Mas a ideia é que a mulher ela tem um papel muito especial de manter um lar piedoso, de manter um ambiente pacífico onde possa haver crescimento de todos que habitam naquela casa. A mulher tem um papel muito sensível de permitir que haja ali um ambiente, de construir um ambiente para que haja crescimento espiritual, investimento espiritual, para que haja compartilhar de vida. E é isso que Provérbios está falando. E o que eu gosto muito é que é da mulher esse papel. A Bíblia não fala isso do homem, não fala que o homem edifica a sua casa. O homem tem outras funções também muito importantes. Mas esse papel especial de edificar a casa, de preparar esse ambiente espiritual para crescimento de todos, foi dado especialmente à mulher. É um presente de Deus para a gente como mulheres. Já, em contrapartida, a tola, ela é o extremo oposto disso. Ela não entende a importância
dessa harmonia que precisa existir no lar. Irmãs, falando aqui, né, de mulher para mulher, a gente sabe que quando a gente quer, a gente sabe ser implicante. A gente sabe reclamar, a gente sabe ficar insatisfeita, a gente sabe talvez dar o nosso jeitinho para não chamar de manipulação, né? Para que as coisas aconteçam do nosso jeito. E a Bíblia vai mostrar que essas são escolhas da mulher tola. Infelizmente, por causa do pecado, embora a gente queira muito se adequar a essa mulher sábia que a palavra coloca para nós, a gente quer buscar esse referencial, infelizmente, por causa do pecado, por causa dessa realidade de pecado que ainda faz parte de nós, muitas vezes nós vamos nos assemelhar à mulher tola, infelizmente. O que nós precisamos é de comunhão, de dependência de Deus, de confissão de pecado, de sinceridade no altar do Senhor, para buscar dele toda a fonte de sabedoria que nós precisamos. É nele, é somente nele e em mais ninguém. Agora, algo muito importante para a gente entender é que buscar esse padrão de sabedoria, esse padrão de mulher sábia, vai trazer duas lutas para a gente. A primeira luta é a luta contra as filosofias, os argumentos que têm se levantado contra o nosso Deus aí fora, que tem exaltado a mulher de uma maneira muito errada, que tem louvado a mulher de uma maneira que deprecia os homens, né? Tem colocado a mulher em evidência de uma maneira que não que a mulher não seja importante, mas não é como o mundo tem colocado. É o direito da mulher acima de todos, acima dos filhos, acima de fetos, acima de marido. Não é bem assim que a palavra coloca. E a gente vai refletir sobre isso um pouquinho. Essa é a primeira luta. E quando a gente vê em pequenas coisas, as filosofias lá fora têm entrado na nossa mente. E a segunda luta é contra o nosso pecado. Sabe por que essas filosofias, esses argumentos se tornam tão fortes? Porque eles encontram respaldo no coração da mulher. No coração pecaminoso, no coração que se deleita no pecado. E a gente precisa de muita honestidade para se colocar diante de Deus e perguntar: Deus, será que algo disso tem tocado a mim? Será que em algo eu tenho negligenciado a tua vontade para a mulher? Para a feminilidade? Por isso que eu coloquei aqui, né? Hoje nossa primeira reflexão vai ser resgatando o padrão santo de feminilidade. O nosso Deus, um Deus que nós cremos ser um Deus bom, um Deus santo, que não se contradiz, Ele próprio deixou um guia, deixou um manual, deixou textos específicos para nós mulheres exercermos a nossa feminilidade. Então é impossível que um Deus bom, um Deus que é amor, um Deus que é justo, ordene algo para nós que seja ruim para nós, não é verdade? Mas muitas vezes a gente pega o ensino, ignora o princípio, porque lá no fundo a gente está dizendo que o que Deus falou não é tão bom assim, que o que eu acho é um pouquinho melhor. Então a gente precisa de muito temor para resgatar esse padrão de feminilidade que o próprio Deus nos deu. Por isso eu quero começar perguntando para você, o que é ser feminina para você? É o próximo slide aí. O que é ser feminina? Às vezes eu pus uma mulher, né? Nos padrões que a gente normalmente fala. Aí está de vestido, está de batom, de chapéu, de bolsa. Toda feminina. Mas será que feminilidade não é um pouco mais do que isso? E se feminilidade tiver menos a ver... Não que estética não seja importante. Mas e se ela tiver menos a ver com estética e mais a ver com essência? Se ela tiver menos a ver com a embalagem e mais a ver com o conteúdo. Menos a ver com o que nós vemos por fora e mais a ver com o que deve ser buscado lá dentro, como resposta de um entendimento da salvação que nos alcançou. Pode passar o próximo, por favor? Esse aqui é uma definição do John Piper que eu gosto muito. Ele diz assim, a verdadeira feminilidade é um chamado distinto de Deus para demonstrar a glória de seu Filho de maneiras que não seriam demonstradas se não houvesse feminilidade. Em outras palavras, Deus criou a mulher com o objetivo de transmitir verdades espirituais muito profundas, de maneira que essas verdades não seriam transmitidas se não existisse a mulher. Amém? Então Deus tem um propósito muito especial para você ser mulher, para nós sermos mulheres. E é sobre isso que a gente vai pensar aqui um pouquinho hoje.
tentei trazer alguns temas para a gente pensar, pensando quais são as áreas que a mulher tem sido mais atacada, né? E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as características dessa mulher sábia, características que nós devemos buscar como mulheres que amam a Deus. A gente vai refletir um pouco sobre submissão e como esse conceito, esse entendimento tem sido tão distorcido lá fora. É muito comum, e até dentro da igreja, você falar sobre submissão e a mulherada torcer o nariz. Mas por quê? Porque ele foi distorcido lá fora. A gente esquece que se um Deus bom nos pediu isso de nós, é impossível que isso seja ruim para nós. A gente vai falar um pouco sobre mulher e trabalho, porque o feminismo tem atacado muito essa área. Não que não seja vontade de Deus que a gente trabalhe, não é isso. Mas os objetivos que o feminismo tem buscado impor a mulher fora do lar são totalmente corrompidos. Deus quer sim que nós sejamos produtivas. E a gente vai ver isso, seja fora do lar, seja dentro do lar, seja na igreja, seja nas nossas famílias. Deus tem planos para nós sermos produtivas, que é diferente do que tem sido pregado lá fora. E a gente vai falar um pouco sobre a cultura da vulgaridade, que também é outro ponto alto aí que o feminismo tem enchido as cabeças, tem pregado e falado tão alto sobre isso. A gente vai ver como o feminismo tem falado, tem mostrado, e a resposta bíblica para isso. Então, o convite hoje a gente não vai falar de feminismo. Hoje a gente vai começar falando do plano de Deus para a gente, como mulheres. Eu sei que ano passado no Move foi tratado o texto de Tito 2, a gente vai pensar nisso um pouquinho também, ver de maneira muito prática como Deus teve o cuidado de deixar algo prático para nós entendermos esse padrão de feminilidade. E refletimos um pouquinho como a gente precisa resgatar algo que tem sido perdido. Antes de tudo, irmãs, e eu sinto toda a liberdade para falar isso aqui, tudo que a gente conversar está aqui, é palavra de Deus. Quando a gente fala de palavra de Deus, a gente está dizendo que isso aqui tem autoridade sobre as nossas vidas. Não sou eu que acho, não é você que acha, não é a líder do ministério que acha, é o próprio Deus. E aí isso tem autoridade. Se está escrito aqui, é vontade perfeita de Deus para você e para mim, e a gente sabe que Deus não é mentiroso. Se a gente torcer o nariz, às vezes, para algumas coisas que estão escritas aqui, talvez a gente precise de um pouquinho de humildade e buscar discernimento do Espírito Santo. Me ajuda a entender qual é essa vontade perfeita de um Deus que é perfeito e tem o melhor para mim como mulher. Palavra de Deus é autoridade, irmãs. E muitas vezes nos falta intimidade, muitas vezes nos falta temor, muitas vezes a gente negligencia o tempo com Deus, e isso é muito sério. O John Piper tem outra frase que eu gosto, ele fala assim: teologia fraca produz mulheres fracas. Aplicando aqui para o nosso tema, a gente pode pensar que teologia fraca produz mulheres tolas. Mulheres que não conhecem ao Senhor, mulheres que não buscam ao Senhor se tornam mulheres tolas. E a gente precisa constranger o nosso coração quando a gente escuta isso. Se você ama o seu Deus, se você ama o nosso Deus, assim como eu amo, assim como nós queremos fazer a vontade dele, a gente tem que rejeitar tudo que seja essa insensatez que a Bíblia acusa de maneira tão severa, né? Pode passar o próximo slide, por favor? Irmãs, ainda falando sobre Bíblia, alguns textos para a gente refletir a importância da gente estar revestida da palavra de Deus. Primeiro, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quando a gente lê esse texto, ele está falando que a gente precisa de ensino por quê? Porque a gente não sabe. Por que uma criança vai para a escola? Porque ela precisa aprender. Se Deus está falando que a Escritura ela é útil para o nosso ensino, Ele está dizendo que vocês precisam aprender, porque ainda tem coisas que vocês não aprenderam. Ele diz que é útil para a repreensão. Quer dizer que nós, em alguns momentos, talvez em muitos momentos, teremos sim que ser repreendidas. Porque aqui, por mais que estejamos sendo regeneradas, fomos regeneradas, mas ainda que estejamos sendo santificadas, a gente ainda habita um corpo em que a carne reina em muitos aspectos. E a gente precisa lutar contra isso. Para a correção, quer dizer que vai haver momentos que a gente vai cair e a gente vai precisar ser corrigido. Hebreus fala que disciplina do Senhor também é amor. E a gente precisa aprender a olhar com bons olhos a disciplina do Senhor, porque é para o nosso bem, para a nossa restauração e para a instrução na justiça. Aqui embaixo, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Atenção especial, irmãs, para o obedece. Amor só de palavra não é amor. A Bíblia fala ali
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os obedece, esse é o que me ama. Ou seja, aquele que não obedece, não ama. Amor é atitude, é obediência, é submissão, é sujeição, é entender que se Deus chama amargura de pecado, quando eu deixo a amargura tocar meu coração, eu estou pecando contra um Deus que é santo. Eu estou dizendo para Deus, eu acho que eu não te amo tanto assim, porque eu prefiro segurar que a amargura no meu coração. Quando falta perdão, quando eu aceito a ansiedade simplesmente como uma característica da minha personalidade, não como pecado, eu estou dizendo que o que a Bíblia falou, então não é tão assim. A Bíblia chama essas coisas de pecado. E a gente precisa se submeter a isso em obediência. Com temor, com humildade, crendo que o que Deus falou é o melhor. E que a gente precisa lutar contra essas coisas. Mas o mais importante é que a gente não luta sozinha, é na força que Ele mesmo provê, amém? Amém. Então, irmãs, precisamos de temor. Próximo também, falando da palavra de Deus. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém, olha que importante, os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Irmãs, para mim isso aqui é um texto extremamente atual. É olhar lá para fora, é ver toda a argumentação que se tem construído contra o conhecimento do Senhor e ver que nós já fomos alertadas. Mas às vezes nos falta conhecimento sobre isso. Nós fomos alertados, nós estamos enraizadas em Cristo, para que não seja qualquer filosofiazinha que chegue a nós que vá nos derrubar. E o último texto para a gente pensar sobre a seriedade das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levamos cativo todo pensamento. Sabe o que eu entendo desse texto? Que o nosso pensamento, a nossa mente é um campo de batalhas. É ali que essas filosofias externas vão se plantando, às vezes de maneira muito sutil, às vezes de maneira muito camuflada. E é ali que o Evangelho de Cristo precisa reinar. Quando Romanos fala, que a gente precisa nos ser transformados, precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente, isso é muito importante. Isso quer dizer que a gente tem uma mente corrompida, a gente vem de uma realidade de uma mente corrompida e, de repente, o Evangelho traz uma visão de mundo totalmente diferente. E talvez a gente precise de meses, anos, muita intimidade com Deus, para ver que muitas vezes, ali nos cantos escuros da nossa mente, às vezes perduram argumentos que são contra o conhecimento do Senhor. Então é preciso temor, é preciso intimidade, é preciso entender que palavra de Deus é palavra de Deus, que o que Ele queria que nós conhecêssemos dEle, que o que Ele queria que nós soubéssemos a respeito dEle está aqui, e é para nós, é para nossa instrução na justiça. O que cabia a nós conhecer está aqui. E eu creio que quando a gente chegar diante de Deus e prestarmos contas da nossa vida aqui, não vai ter a desculpa de falar, Deus, mas eu não sabia. Acho que Deus com muita graça vai olhar para a gente, mas eu deixei escrito. A gente tem tido intimidade, de fato, com o que nós chamamos de palavra de Deus? Tem havido temor pelo que está escrito aqui? Tem havido fome? Tem havido sede de conhecer a palavra de Deus? Porque é disso que nós precisamos, irmãs. É estando enraizadas nesse conhecimento aqui, que nós estaremos fortes o suficientes para lidar com o que o mundo aí fora tem apresentado e dito que é muito bom. E a gente sabe que não. Com base nisso, irmãs, com base entendendo então que é Bíblia que nós vamos estudar, eu quero convidar você a pensar, se tem um padrão santo de feminilidade, se ele tem sido corrompido, se ele tem sido destruído, onde ele foi estabelecido e em que momento ele se perdeu. E eu convido você para começar então indo lá em Gênesis. Gênesis 1:27 vai dizer que Deus criou o homem e a mulher essencialmente iguais, à imagem e semelhança de si mesmo. Homens e mulheres são iguais diante de Deus
iguais em essência, iguais em valor, mas eles são diferentes em função. Há uma complementaridade nessas funções diferentes. Não existe uma função que é melhor que a outra, elas só são diferentes. Em Gênesis 2,15, Deus vai dizer para o homem, ele não tinha criado a mulher ainda, e ele vai dar para o homem a função de cultivar e de cuidar do jardim. Deus estava ali dando para o homem a função de ser o provedor, de ser aquele que cuida, que cultiva e se encarrega da provisão. E em seguida, Deus então faz a mulher, viu que o homem estava sozinho, viu que aquilo não era bom, ele cria a mulher para ser auxiliadora do homem, isso é bíblico. Então ele coloca ali também, ele dá o papel de liderança amorosa e servil para o homem. De maneira nenhuma, irmãs, isso é colocar o homem numa posição acima. E isso é o que se diz lá fora quando chamam o cristianismo de machista, de patriarcal, de opressor e todas as características e adjetivos que elas criam para o cristianismo. Deus deu uma função. A gente sabe que uma empresa precisa de um líder, a gente sabe que uma cidade precisa de um líder, a gente sabe que todo lugar precisa de liderança. E aprove ao Senhor, na sua soberana sabedoria, colocar o homem nessa função. Mas de maneira nenhuma ele é superior à mulher por causa disso. É uma responsabilidade diferente. Então Deus se volta para a mulher, cria a mulher, e ele diz que a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. E sabe o que eu acho lindo disso? Gênesis 2,18. Deus diz que a mulher vai ser auxiliadora do homem. É que essa mesma palavrinha que é usada no texto original do hebraico para dizer que a mulher é auxiliadora do homem, é a mesma palavra que Deus usa para dizer de si mesmo. Ele é o auxiliador de Israel. Ele é o ajudador, ele é o socorro bem presente do seu povo. E quando ele diz que esse é o papel da mulher, ele está dando para ela o mesmo papel que é dele. E ele não é um Deus fraco, ele não é um Deus oprimido, ele não é um Deus inferior por ser o ajudador do seu povo. Quando a gente olhar para esse texto, a gente precisa entender com muito temor que privilégio é receber do Senhor um papel que é dele. Ele nos deu esse privilégio de, juntamente com o homem, haver ali uma complementaridade de funções que glorificassem ao Senhor. Mas a gente está aqui falando em Gênesis 1, antes da queda. A gente sabe que, infelizmente, o pecado entrou no coração do homem, o orgulho corrompeu ali o coração humano, e o homem e a mulher pecaram. Se voltaram contra Deus, né? Ouviram o que Deus disse, voltaram para os seus próprios corações, e Deus tinha dado essa liberdade para eles, e eles decidem então pecar. E se voltar contra Deus. E ali, quando Deus volta para o jardim, e ele vai questionar Adão e Eva a respeito do que tinha acontecido, porque ele sabia o que tinha acontecido. Quando ali eles, no meio de muita confusão, né, fica claro o que aconteceu, a desobediência, Deus então disciplina, né? E lá em Gênesis 3,16, está aqui, Deus vai dizer essa frase aqui, ó: seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Deus está falando com a mulher. Isso aqui é disciplina, irmãs. Isso aqui não é bênção, não. Depois que o pecado entrou no coração do homem, houveram consequências. E quando Deus está falando ali, né, o seu desejo será para o seu marido, que é a palavrinha que está ali, tem muitas traduções, tem a possibilidade de traduzir essa palavra como contra. E tem algumas traduções da Bíblia que interpretam dessa maneira. E parece uma tradução mais apropriada ao contexto. Qual que é a ideia? De que, por consequência do pecado, houve uma disfunção naquilo que a mulher tinha recebido do Senhor como função. Ela vai passar a olhar para o seu marido como um opositor. Ela vai passar a ter um desejo contrário dele. Vai haver no coração da mulher um impulso que é natural de guerrear contra esse homem, de controlar o seu marido, de se colocar contra ele, de enxergar ele como inimigo muitas vezes, de não confiar. E por mais que a esposa ame o seu marido, ela vai sentir na carne muitas vezes esse desejo guerreando, esse impulso carnal guerreando no coração dela, esse desejo de controlar a situação, esse desejo de passar por cima da autoridade do marido, esse desejo de não aceitar o que ele está falando. Da mesma forma, Deus fala
do homem, né? E ele a dominará. Isso aqui também não é bênção, gente. Isso aqui é disciplina, isso aqui é pecado. É a consequência do pecado. Quer dizer que, por causa dessa disfunção que corrompeu o coração do homem, isso vai fazer dele um opressor da sua mulher. E muitas vezes o seu desejo vai ser de dominar a sua mulher. Às vezes até de se fazer um folgado, né? A gente escuta muito isso, tem muito homem folgado. Se a gente pensar bem, é uma raiz muito silenciosa de dominação, porque ele consegue lá o que quer, fica na dele, fica de boa. Irmãs, isso é consequência do pecado. Não era para ser assim, não é para ser assim. Há uma disfuncionalidade muito séria acontecendo entre os relacionamentos de homem e mulher, de marido e esposa. Outra coisa que a gente vê é que o homem ali deveria ser o protetor, o cuidador da sua mulher. Quando Deus questiona o que aconteceu, em vez do homem assumir a responsabilidade, porque Deus tinha dado a ordem de não comer do fruto para ele. Eva nem tinha sido criada ainda. Em vez dele assumir a responsabilidade, o que ele faz? Aponta para o outro, né? É mais fácil quando a culpa é dos outros, né? Mais fácil não reconhecer. O que a mulher faz? Aponta para o outro também. A mulher também errou. A mulher passou por cima da autoridade do seu marido ali. E de alguma forma, Adão foi omisso. E na hora de prestar contas diante de Deus, ele protegeu a si mesmo, né? Expôs sua mulher. Então a gente já vê ali, já na reação dos dois, as consequências dessa disfuncionalidade que tinha acontecido no coração deles. Antes do pecado, havia uma perfeita harmonia entre homem e mulher, entre esse relacionamento que Deus criou. Infelizmente, o pecado corrompeu isso. E acho que a gente não precisa ir muito longe para ver as consequências disso. Talvez você já tenha vivenciado isso na sua vida, talvez veja de casais próximos, talvez saiba de outros casais, e veja essa guerra entre sexos acontecendo, essa luta de dominação, de oposição, de controle, de disputa. E muitas vezes, infelizmente, o lar, que era para ser um ambiente pacífico, de crescimento espiritual, de busca por santidade, se torna um pé de guerra, né? Onde todos sofrem, onde os filhos sofrem as consequências. Isso tudo, irmãs, é expressão da disfuncionalidade pecaminosa que nós temos vivido. É consequência do pecado. E o mundo olhou para tudo isso, as mulheres olharam para isso e disseram, a culpa é do homem. Essa é a premissa básica do feminismo, né? Que a gente vai conversar um pouquinho melhor amanhã. A culpa é do homem, é o machismo, é o macho opressor, é o sistema patriarcal. Eu não estou dizendo que não há, mas a resposta do feminismo, da insubmissão, da revolta, do endurecimento do coração, também não é a resposta. Parece que as mulheres colocaram a culpa pelo homem ter vantagem na força física, e de fato, infelizmente, por causa do pecado, houveram abusos nessa área. Parece que ele é o vilão e a mulher é sempre a vítima. Mas a gente sabe de histórias em que a mulher, de outras maneiras, também sabe ser a vilã da história. A questão não é o homem o problema da mulher, não é a mulher o problema do homem, é o pecado o problema, tanto do homem quanto da mulher. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos redime dessa realidade sem esperança, né? Deus, então, ali, nós temos a proposta de redenção, é o próximo slide. Em Cristo, os papéis que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden, antes da queda, eles não são apenas resgatados, eles são aprofundados. Porque agora o padrão se torna o próprio Cristo. Agora, quando Deus fala que o homem precisa ser o líder, o provedor, o servo do seu lar, o padrão agora é o sacrifício de Cristo. É para amar a esposa como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Quando Deus instrui as mulheres, então, para se submeterem ao seu marido, é para a mulher se submeter assim como Cristo se submete à igreja. O padrão é Cristo. Agora o padrão é muito mais profundo. E assim, o casamento se torna um testemunho para o mundo. Ele é a imagem terrena da redenção divina. Quando um casamento ele é firmado nessa aliança de comprometimento, de viver esses papéis de complementaridade, é um compromisso de testemunhar para o mundo uma verdade maior, muitas vezes, do que a própria felicidade do casal. Irmãs, não é fácil ser submissa sempre. Tem hora que é muito difícil. Tem hora que o coração orgulhoso não quer arredar o pé.
E eu entendo que também muitas lutas os homens vão passar em querer cumprir essa função que Deus passou para eles. E aí a importância do casal se submeter ao Senhor, se submeter um ao outro, se colocar com humildade diante do Senhor, buscando resgatar esses papéis que Cristo nos traz, né? É pela graça de Cristo que esse testemunho pode ser vivido. Então nós temos de Deus esse papel especial, através do casamento, de testemunhar. É um compromisso de testemunhar ao mundo essa verdade que é maior do que a nossa própria felicidade. Não que casamento não envolva felicidade, mas não é a finalidade do casamento. A finalidade é apontar para Cristo. A finalidade é apontar para aquele casamento que vai acontecer lá no final da história, quando a igreja vai encontrar com o noivo, amém? Aguardamos ansiosamente. Enquanto isso, a gente está testemunhando que esse dia vai chegar. E se você se casou, você firmou uma responsabilidade, um compromisso diante do próprio Deus, que Deus leva muito a sério, de testemunhar a respeito disso. É seu papel como mulher, é meu papel como mulher. E ao mesmo tempo pecador, eu sei quantas vezes isso pode ser um fardo, e por isso que nós precisamos depender da graça e da presença do Espírito Santo em nós. Amém? Amém. E Paulo encerra esse texto de Efésios, né? Isso aqui está em Efésios 5, e ele fala, esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. É aqui que ele está dizendo. Isso que vocês estão vivendo, na realidade do lar de vocês, é, na verdade, um testemunho de Cristo e da igreja. Então, é um privilégio, irmãs. Casamento é um privilégio. E precisa, nós, independente se você for solteira ou casada, qual seja a sua situação, como cristãs, como mulheres tementes a Deus, a gente precisa defender essa identidade do casamento lá fora. Porque o casamento tem sido atacado. A submissão tem sido atacada. Mesmo que você não seja casada, você pode sim defender o conceito de submissão que Deus colocou para a igreja. Não é ser capacho, não é ser oprimida, como tem sido dito aí fora. Mas é bênção, a gente vai conversar ali na frente um pouquinho mais sobre isso. E aí você pode perguntar, mas e a mulher solteira? Se a gente está falando então que existe esse papel da feminilidade foi estabelecido primariamente ali na relação entre homem e mulher, onde se encaixa então a solteira? Se encaixa também, a gente vai conversar sobre isso, tá? Então e para a gente entender um pouquinho melhor o que Deus está propondo, então agora o convite é para a gente estudar o texto de Tito 2. Acho que é um texto muito prático, para a gente pensar, poxa, legal, tenho que buscar o padrão de Deus, tenho que me submeter à vontade de Deus, mas como eu faço isso? Eu acho que o texto de Tito 2 é um texto muito prático, por isso eu convido vocês a lerem esse texto. Tito 2, de 3 a 5, quiser acompanhar a nossa Bíblia, tem projetado aqui também, fica à vontade, eu vou ler. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Se você torceu o seu nariz com algum termo que foi dito aí, provavelmente o feminismo já está aí com as suas garras distorcendo alguns entendimentos que a palavra de Deus diz. Calma, tá? Não é um texto opressor, não é um texto que faz com que você seja capaz de ninguém. A gente vai entender um pouquinho melhor o que a Bíblia está falando. É um texto especial, irmãs, que a gente precisa considerar com muito temor. Tem características aqui de uma mulher piedosa, de uma mulher sábia. Tem características que Deus está colocando para nós aqui como um padrão de vida. E sabe por que a gente busca essas características? Porque a gente entendeu que um amor muito maior do que nós mesmas nos alcançou. Porque a gente entende a lama de pecado onde a gente estava e como o amor gracioso de Deus escolheu nos tirar sem merecimento algum da nossa parte, escolheu nos resgatar, escolheu nos tirar, um amor que nos constrange a cada dia, que nos limpa, que nos perdoa, um amor que sabia todos os pecados que nós ainda viremos a cometer e decidiu nos perdoar. Quando a gente entende que um amor tão grande nos resgatou, a gente precisa olhar para isso e falar, Deus, eu preciso viver uma vida de resposta a isso. Eu te convido, minha irmã, a não olhar esse texto como um monte de regrinhas. Você vai fazer lá um checklist, beleza. Hoje eu fui reverente, hoje eu fui piedosa, hoje eu fui isso. Não, isso é legalismo.
Isso aqui tem que ser vivido em resposta a um amor que nos conquistou, a um amor que nos constrangeu. Se você entendeu de onde você foi tirada, não tem opção para você nem para mim, se não viver o que esse texto está pedindo da gente. Com muito temor, com muito entendimento do que essas palavras querem dizer. A primeira vez que eu fui dar um estudo sobre esse texto, meu coração ficou muito apertado. Confesso que eu tive medo de falar sobre modéstia, de falar sobre prudência, de falar sobre submissão para mulheres de uma cultura que tem condenado severamente tudo isso. Mas então eu precisei lembrar que a palavra é a palavra, que o certo é certo ainda que ninguém faça. Amém? E que nós precisamos viver isso como testemunho para esse mundo. E esse texto aqui, o contexto, rapidinho, só para a gente entender. Paulo está instruindo Tito, que é um jovem pastor, ele assumiu uma igreja nova ali, né, no começo da igreja, no momento que a igreja estava ainda se expandindo. E Paulo está instruindo a Tito como ensinar as mulheres a procederem. E é por isso que esse texto é para mim e para você, independente da sua idade. São instruções que a gente entende que vem do Senhor, que inspirou Paulo ali naquele momento, para que nós sejamos mulheres sábias. E o comecinho fala ali, né, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Aí pode ser que se você for mais nova, você já vai me desligar aí. Eu peço, não, fica aqui comigo. Primeiro que você sempre vai ser mais nova do que alguém. Então, você pode investir na vida de uma adolescente, você pode investir na vida de uma jovem. Mas eu acho que outra aplicação muito legal que a gente pode dar para esse texto é que, se você já está há mais tempo na caminhada com Deus, por que não investir na vida de alguém que está há menos tempo? Talvez seja uma mulher mais velha, mas que acabou de se converter e precisa de alguém. Talvez você tenha disponibilidade para caminhar com alguma mulher que acabou de se converter. Eu acho muito legal essa dinâmica, sabe por quê? Porque ela tira a responsabilidade só do pastor. A gente estava conversando, brincando hoje, que normalmente o gabinete do pastor é cheio, né? Sempre está lá cheio de gente pedindo aconselhamento. E quando eu olho para as Escrituras e olho para o que Deus ensina, mas não era para ser assim. Sabe como era para ser? Era para ser cada uma de nós investindo na vida de mais uma, de mais duas. O texto de 2 Coríntios, comecinho lá, vai dizer que as consolações que nós recebemos, além de serem para nos consolar, elas são também para que nós consolemos as outras irmãs. Imagina, irmãs, se nós aqui buscássemos essa maturidade espiritual, para todas nós estarmos aqui investindo em mais uma, em mais duas, caminhando juntas, acho que a gente aliviaria um pouquinho a vida do pastor, não é? De ouvir, de orar junto, de caminhar junto, de aconselhar biblicamente, de saber o que a Bíblia diz sobre isso, de saber o que Deus já me falou a respeito dessa situação e poder compartilhar. Isso é mutualidade cristã. Isso é vontade de Deus para nós. Deus está dizendo que você aí, não interessa a sua idade, se você teme a Deus, se você tem buscado servi-lo, tem buscado aprender, você está apta para investir na vida de alguém. Tem um livro que a gente gosta muito, eu e meu marido, ele chama Instrumentos nas Mãos do Redentor. E o subtítulo dele diz assim: Pessoas em transformação, ajudando pessoas em transformação. Quando você investe na vida de alguém, não quer dizer que você já chegou lá. Coitadas de nós, né? A gente precisa ter muito temor ao Senhor para lembrar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente precisa depender do Senhor. Mas enquanto você está sendo transformada pelo Espírito Santo, você pode ajudar alguém a caminhar junto com você, a compartilhar, inclusive, as suas fraquezas. Eu tive isso na minha vida depois de mais velha já. Uma mulher que parou para investir na minha vida. E ainda hoje eu posso olhar para ela e ver nela um padrão a quem eu quero me achegar, a quem eu quero... Porque eu vejo Cristo na vida dela. E para mim a característica mais marcante é que ela nunca escondeu de mim os pecados. Ela nunca tentou mostrar para mim uma imagem de super mulher que não peca. Mas ela sempre foi muito humilde para mostrar, Thaís, aqui é a minha luta. Aqui, isso é pecado, Deus falou comigo que eu preciso mudar. É essa dinâmica que a gente precisa, com muito temor a Deus, de investir umas nas outras. E aí a gente vai falar das características que o texto apresenta sobre as mulheres. E de todas essas características, 7 delas se aplicam tanto para as solteiras quanto para as casadas. Então não me desliga também, se você é solteira, se você ainda não casou, independente do seu estado civil, são características para mim e para você, independente do nosso estado civil. Então,
Vamos pensar um pouquinho. A primeira coisa que o texto fala lá, pode mostrar isso, está em destaque ali. Que sejamos reverentes. Essa palavra, a ideia dessa palavra quer dizer que é algo consagrado ao Senhor, consagrado a Deus. A gente precisa ter uma vida coerente com aquilo que a gente professa. Se a gente fala lá fora que a gente serve ao Deus que a gente serve, a gente está assumindo um compromisso de refletir nas nossas atitudes diárias essa fé que nós professamos. É um compromisso diante de Deus, né? Nós precisamos buscar manter uma vida espiritualmente saudável e de intimidade com o Senhor. Irmãs, a gente escuta muito, e eu mesmo, na minha vida, eu sei que tem dias que é uma luta, poder parar um pouquinho do seu dia para estar na presença do Senhor. Mas como isso é importante para as nossas vidas, como é essencial colocar isso como prioridade. A gente precisa ser aquele obreiro aprovado, que conhece bem as Escrituras, que sabe o que a palavra do Senhor está falando. É muito importante você estar aqui, é importante você ouvir o pastor falar, é importante você ir num estudo, mas é muito importante você ter intimidade com o que está aqui, às vezes até para ouvir, porque nos tempos de hoje nós ainda temos falsos mestres. Para ouvir alguém pregar e falar assim, não, isso não é bíblico, não é isso que a palavra diz. Ou mesmo para ouvir, nossa, é verdade, é isso que a palavra diz, glória a Deus. A gente precisa dessa reverência diante do Senhor, e a gente só vai conseguir ter essa vida consagrada ao Senhor pela intimidade com Deus em oração e pela intimidade com Deus através da leitura da palavra. O próximo termo que ele fala ali é não serem caluniadoras. A boa e velha fofoca. Conhecem? Aqui não tem problema com isso, né? Ninguém faz uma fofoquinha de vez em quando. Aquela desculpinha, né? Vou compartilhar um motivo para que a gente ore. Desculpa de crente, né? Mas lá no fundo tá doida para contar, ou tá doida para ouvir qual é a última novidade. Irmãs, a gente precisa cuidar. A Bíblia fala que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavrinha torpe não é muito usual para a gente, né? Ela tem a ver com podre, com apodrecer. Ou seja, tudo aquilo que sai da sua boca, que apodrece a reputação de alguém, isso é pecado. É isso que Deus está chamando aqui de calúnia. E é isso que Deus está falando aqui que não deve haver na procedência de uma mulher sábia. Eu acho que um bom filtro para a gente fazer, será que o que eu estou falando dessa pessoa eu falaria se ela estivesse aqui agora? Será que eu falaria com as mesmas palavras? Porque se a resposta for não, irmã, o seu silêncio vai glorificar muito mais a Deus do que as suas palavras. E muitas vezes a gente tem que aprender a consultar ali o nosso coração, a ver qual é a motivação que está ali dentro no comentário que a gente vai fazer. A gente gosta de bater papo, mulher gosta de falar, a gente gosta de conversar. Mas que nós tenhamos sabedoria naquilo que nós falamos, que não haja podridão naquilo que sai da nossa boca. Amém? A mulher sábia, ela usa as palavras com discernimento para edificar e não para apodrecer. A próxima característica ali, não escravizadas a muito vinho. Ai, não sei se você... Talvez você pense, não bebo, então não tem problema com isso. A ideia aqui, na verdade, é algo que te domina. E aí eu te pergunto, tem algo que te domine? A gente pode chamar isso também de domínio próprio. Né? Ali o vinho está sendo usado como ilustração de algo que tira a pessoa do controle, que tira a pessoa da sobriedade, do discernimento. E aí eu posso levantar aqui algumas coisas, como por exemplo, comida. Ixi, eu vi o burburinho aí. Irmãs, comida é bênção. É glória a Deus que Deus fez a comida, é gostoso preparar aquela refeição, ou é gostoso desfrutar, mas é um prazer que Deus deu para ser desfrutado com coerência, com sabedoria. Não é para ser consumido desenfreadamente, até porque a gente conhece as consequências. Outro exemplo, dinheiro. As famosas comprinhas, né? Um sapato a mais, uma bolsa a mais, não sei o quê. Você sabe qual que é o seu ponto fraco aí. Cada uma tem um. Sabedoria. Para ser desfrutado como sabedoria. Deus nos coloca como mordomos daquilo que Ele nos dá. E para mim, a aplicação desse texto que mais vai ao encontro do meu coração são as emoções, irmãs. Porque eu sei como em muitos momentos as minhas emoções me dominam. E me tiram muitas vezes do senso. Me tiram muitas vezes do prumo.
daquilo que eu deveria discernir e eu acabo não discernindo porque eu acabo deixando alguma emoção me consumir. A gente tem uma falsa percepção de que se a gente sente é verdade. E que a Bíblia diz que isso não é verdade, porque as nossas emoções, os nossos sentimentos também foram corrompidos com a queda. Então nem tudo que você sente é verdade, nem tudo que eu sinto é verdade. Para mim a luta, por exemplo, é a TPM. A gente gosta de pôr a culpa na TPM, né? Mas a TPM é só um desconforto que traz à tona o que já está lá dentro. Ela não faz você pecar. De fato, existe um desequilíbrio hormonal. Para mim, por exemplo, minha luta é com melancolia. É muito fácil qualquer coisinha me deixar muito triste. Eu sempre olhar o lado pessimista da situação. Quando eu estou de TPM, eu sei que eu tenho que acender um alerta vermelho. Eu sei que não, acho que não é bem assim como eu estou interpretando. Coitado do meu marido, né? Fala uma frase e já interpreta de 1000 maneiras diferentes. Alerta vermelho. Muitas vezes é só o nosso coração distorcendo a ira. Gritei porque ele fez isso comigo. Não, você gritou porque tem ira no seu coração. Porque a ira te consumiu naquele momento. Porque a ira te tirou do seu domínio próprio. Então, irmãs, o que nos domina? O que tem nos dominado? Qual seria a nossa luta em relação a coisas que nos dominam? A mulher sábia precisa buscar esse equilíbrio do Senhor, né? Não se deixar enganar por emoções mentirosas, não se deixar dominar por dinheiro, por comida, seja lá qual a palavrinha que você completaria essa frase. Para mim, entender que em Cristo eu posso ser dona das minhas emoções foi libertador. Ter a liberdade de perceber algum pensamento e falar, Thaís, isso é mentira. Isso não vem do Senhor. Gosto muito do texto de Filipenses 4:8, que fala tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável. Dá várias características, mas eu já paro no verdadeiro. Porque tem hora que não é verdadeiro o que eu estou pensando. Em Cristo a gente pode sim ser dona das nossas emoções. Em Cristo nós podemos ter domínio próprio nas áreas que nos são luta, né? E a gente pode lutar por isso sim. Próxima característica é capazes de ensinar o que é bom. A gente já introduziu um pouquinho quando falou que as mais velhas devem instruir as mais novas, mas essa é uma realidade que deve ser vivenciada por todas nós. É privilégio a gente poder investir na vida das nossas irmãs. É privilégio poder compartilhar aquilo que Deus tem feito. Isso alivia cargas. Isso faz com que o corpo seja mais saudável, com que o corpo cresça mais uniformemente, para que o corpo viva essa mutualidade que é vontade de Deus, que é ideal de Deus, mas que muitas vezes o nosso mimimi, muitas vezes as nossas picuinhas internas não nos permite viver. E a gente precisa de muito temor a Deus para acabar com isso e entender. É irmã, é corpo. Eu preciso prezar pela restauração dela, pela comunhão dela, assim como ela precisa prestar pela minha. Prezar pela minha. E deixar de lado diferenças. Infelizmente, né, irmã? Às vezes a mulherada tem dessa. Não fui com a cara, não gostei disso. Não pode ser assim, mas na marca de uma mulher sábia, a gente precisa aprender a dominar esses pensamentos e olhar com olhos do Senhor. É filha do Senhor. Foi amada por Cristo. Já parou para pensar que às vezes com a sua boca você pode acabar destruindo, difamando, apodrecendo a reputação de alguém por quem Cristo morreu? Isso é muito sério e Deus olha isso de maneira muito séria, né? Nós precisamos ser capazes de ensinar o que é bom, não o que é mal. Não propagar, né, o que é mal. A próxima característica é ser prudentes. E aqui eu queria lembrar da mulher rixosa. A Bíblia fala que é melhor morar numa mansão, mas no telhado, do que dentro da casa com a mulher rixosa. Que é melhor morar na casa com goteira do que com a mulher rixosa. Sabe aquela goteira chata que fica pingando? Eu não consigo. Se tá um barulhinho lá, eu não consigo. Já deu goteira, goteira não, mas chuveiro pingando, impossível, não consigo dormir. Deus está falando que é melhor ficar ali nessa situação do que com uma mulher insatisfeita e amarga que só reclama da vida. A gente precisa ser prudente com aquilo que a gente fala, irmãs. Prudente na nossa maneira de olhar para a vida, prudentes na maneira de conviver com as pessoas à nossa volta. Será que às vezes, ao invés de sermos as edificadoras das nossas casas, seja você filha, seja você mãe, seja você irmã, independente da função que você exerce na sua casa, será que às vezes a gente não torna mais
pesados fardos daqueles que estão ao nosso redor, com um coração insatisfeito e murmurador? Esse texto que fala da palavra torpe, ele fala também que a gente precisa falar aquilo que é necessário, aquilo que edifica e aquilo que transmite graça. Lá no seminário a gente bolou uma sigla para isso, a gente chamava de NET, N-E-T, necessário, edifica, transmite graça. Algumas amigas até escreviam no pulso, como se fosse um filtro, para pensar sobre isso o dia todo. Imagina se a gente fosse passar um filtro em tudo que a gente fala. Será que de fato é necessário? Será que edifica? Será que transmite graça àqueles que estão ouvindo? Mas a gente precisa ter temor sobre aquilo que a gente fala, né? Deus também nos adverte em Provérbios que quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mulher gosta de conversar, isso não é um problema. O que a gente precisa cuidar é ter esse filtro. Será que na hora que eu estou batendo um papo gostoso com a minha amiga, tudo que está sendo dito edifica? Está transmitindo graça? Porque senão, mais uma vez, o nosso silêncio trará mais glória ao Senhor do que as nossas palavras. Provérbios também fala que até mesmo um tolo se passa por sábio quando sabe o momento de guardar o silêncio, quando se cala. E a gente precisa do temor também com a nossa língua, gente. Tiago retrata a língua de uma maneira absurdamente difícil. Se a gente olha lá e fala, meu Deus, misericórdia, porque minha língua pode causar divisões, rixas, contendas. A gente precisa cuidar, porque depois que saiu, irmãs, a gente sabe que não dá para pegar de volta. Uma vez dito, está dito. Então, a sabedoria tem que estar antes de sair. Porque, às vezes, o estrago que causa depois é muito mais difícil de consertar. Né? Guardar. Muitas vezes precisamos guardar nosso coração. Próxima característica, puras. Pureza precisa ser uma característica da mulher sábia. A gente vai conversar melhor amanhã, na última palestra, que a gente vai falar um pouquinho da cultura da vulgaridade. Mas eu vou dar só uma introdução aqui. No blog, a gente tem um artigo que eu gosto muito. Chama Deus não quer a sua virgindade. Qual que é a ideia? É um título que quer provocar. Não é literal. Mas a ideia que ele defende é que de nada adianta para as mulheres solteiras, por exemplo, manter a castidade, mas encher as suas mentes com coisas que já deturparam o conceito correto da sexualidade há muito tempo. Às vezes, na mente ela não é mais virgem, porque já entrou tanta coisa ali dentro que talvez a virgindade real dela nem valha tanto assim. Mas eu acompanho meninas, adolescentes, hoje em dia, lidar com pornografia. Antes a gente tratava pornografia só com homens, né? A gente achava que era um problema só de homens. Infelizmente, não é mais. Do jeito que está, meninas muito novas têm lidado com realidades sexuais muito sérias, muito pesadas, sem discernimento, sem maturidade, e as consequências são devastadoras. O sexo é santo, é bom, é puro para ser vivido na realidade do matrimônio e só. Quando ele é vivido fora disso, irmãs, ele causa estragos muito feios, muito difíceis depois de tratar. Isso não é só para solteira, irmãs, é para casada também. Cuidado com as fantasias, cuidado com os pensamentos, cuidado com as leituras. As mulheres já têm sido alvo da pornografia escrita também. 50 Tons de Cinza é um exemplo disso. Já que a pornografia explícita nem sempre é tão atrativa para as mulheres, o que eles fizeram? Colocaram romance, porque a mulher gosta de romance. Aí com o romance não fica mais tão feio. E aos pouquinhos, a mente da mulher tem sido também minada, tem sido alvo dessa destruição que a promiscuidade causa na mente. Então é preciso cuidar, irmãs. A pureza precisa ser marca da solteira e da casada. A Bíblia nos dá toda a segurança de que ainda que uma mulher não venha se casar, ela tem na capacitação do Espírito Santo tudo o que ela precisa para se resguardar do desejo sexual ilícito. Na dependência do Senhor isso é possível, porque o que vendem aí fora é que é uma necessidade fisiológica, como se o homem fosse um animal completo que dependesse dos seus instintos. Não é assim que a Bíblia retrata. Em Cristo, pela dependência do Senhor, se uma mulher venha não se casar, porque a Bíblia trata dessa realidade também. Fala inclusive do celibato, que é possível viver. Se uma mulher opta por viver isso, é possível sim. Ou ainda que não aconteça o casamento, é possível sim viver uma sexualidade que agrade a Deus. A gente precisa lembrar
que pureza é uma das marcas da mulher sábia. Isso precisa ser buscado. A gente vai conversar um pouquinho mais profundamente sobre isso amanhã à tarde. Então, portanto, a mulher sábia se porta com pureza, com decência, na maneira de se vestir, inclusive de se relacionar com os outros homens. E por último, a característica que eu vou destacar aqui para as mulheres, que é tanto para as solteiras quanto as casadas, bondosas. Irmãs, quantas vezes, quando tem um programa na igreja de ação social, nós somos as primeiras, a gente se envolve, a gente vai oferecer sopão, levanta a roupa para a criança no orfanato. Isso é bênção, isso é marca do cristão, tem que acontecer. Mas muitas vezes nós somos as primeiras a participar desse tipo de movimento, de ação social, de boa obra. Mas a gente se esquece que a bondade tem que partir primeiro do nosso coração e tem que ser sentida com aqueles que convivem mais perto de nós. Aqueles que convivem mais perto de nós são aqueles que melhor nos conhecem. Seus filhos, seu marido, sua mãe, sua irmã, alguém que convive muito perto com você, ela sim pode dizer o que flui do seu coração. Muitas vezes a gente fecha o nosso coração em amargura, tranca o nosso coração para o perdão, mas a gente está lá oferecendo sopão na rua, está lá arrecadando casaco. Entendam aqui, irmã, não estou falando que é errado a segunda parte. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente acaba sendo um pouco hipócrita. Porque o que Deus pede é primeiro a transformação do nosso coração. Não ache que o que Deus quer fazer através de você é maior do que Deus quer fazer em você. A obra maior de transformação do Espírito Santo é no seu coração, para que então você possa testemunhar e ministrar e poder cuidar de outros também. Mas a gente tem que estar com o nosso coração aberto para essa ministração do nosso coração, para essa transformação que o Espírito Santo quer realizar no nosso coração. Então aqui, irmãs, pensamos um pouquinho em 7 características, tanto para casadas quanto para solteiras, que nós devemos buscar por temor e reverência a Deus, por termos entendido o poço de lama do qual fomos tirados e revestidas com uma salvação tão grande, com um presente tão grande que nós recebemos do Senhor. É uma resposta de amor. Agora a gente vai separar um pouquinho. A gente vai ler o restante do texto que se direciona para as casadas e depois, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho das solteiras, tá? Então, o próximo aspecto que passa ali é que as casadas devem orientar as mais jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos. Aqui eu lembro daquele texto que a gente leu lá no começo, que Deus está falando, né? Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Um princípio que a gente pode tirar daí é que amor só de palavras, ele não convence. O amor que ele só é dito, mas não é vivido, o amor que não se transforma em atitude, ele é um amor vazio, vazio de significado. E a gente precisa transportar isso para aqueles que se relacionam conosco também. Se no nosso amor para com Deus isso é realidade, no nosso amor para com aqueles da nossa família, isso também tem que ser realidade. Sabe o que tem se perdido hoje? Porque a sociedade tem sido tão individualista, tão egoísta, tão voltada para o nosso coração, a gente está perdendo o privilégio de servir. Parece que o serviço pelo serviço, ele não existe mais. Agora tem que ter algo em troca. Eu faço isso se você me der isso. Eu faço isso se isso. Se a gente olha para o amor sacrificial de Cristo, não é esse o padrão que a gente vê, irmãs. É alguém que se deu, quando todos aqueles a quem ele amou, voltaram as costas para ele no momento que ele esteve mais sozinho, carregando nas costas todo o peso do pecado, da ira do Senhor, da justa ira do Senhor. Esse é o padrão, é o amor sacrificial. Então, quando a gente fala de aprender a amar maridos e filhos e irmãos e mães e pais e todos aqueles com quem a gente se relaciona, a gente precisa aprender a resgatar um coração de servo. Seja no serviço da casa, seja em ajudar na igreja. A gente sabe quantas áreas a gente não pode servir. Falta um coração voluntário, muitas vezes. Falta um espírito voluntário nos nossos relacionamentos. Lembrando que o padrão de servo é aquele que se esvaziou de si, se esvaziou de toda a sua glória para se fazer homem, para se tornar fraco, para se identificar com a gente. É esse o padrão de amor que Jesus pede de nós também. Da esposa com seu marido, da esposa com seus filhos. Da mulher solteira que se relaciona na igreja, da filha que se relaciona com a mãe, da filha que se relaciona com o irmão.
É esse o padrão de Cristo para nós em amor. Amor é atitude. A mulher sábia serve a sua família com amor, sem esperar nada em troca com o amor de Cristo, que foi sacrificial. Próxima característica da mulher casada, estarem ocupadas em casa. E aqui, calma, tá, irmãs? Não está falando que você não pode trabalhar, que você não pode ter o seu emprego, que você não pode ter o seu salário. Não é isso. A gente vai conversar um pouco amanhã sobre a mulher e a sociedade, a mulher no mercado de trabalho, como Deus espera de nós essa produtividade. Mas a ideia do apóstolo Paulo aqui é que muitas mulheres estavam deixando os seus lares por causa de um contexto de promiscuidade que estava acontecendo ali na cidade. Então, o que Paulo está falando aqui é: ensinem as mulheres a estarem em casa, a investirem em seus lares, a terem como algo muito honrado investir no marido, nos filhos, manter esse lar de piedade. É isso que Paulo está falando. Não quer dizer que você não possa trabalhar, não quer dizer que todo o serviço da casa é só seu. Inclusive, se a mulher trabalhar fora, o serviço pode ser dividido, não tem problema nenhum com isso. O marido é também servo da sua esposa. Mas a ideia é que elas estejam em casa e amem as suas famílias. Essa é a ideia. Lembra do papel da mulher que edifica a sua casa, de promover esse ambiente de paz, onde a piedade possa ser construída. E por fim, fala ali, sujeitas aos seus próprios maridos. Submissão. Uma palavra que tem sido tão distorcida, tão corrompida pelas mulheres no mundo afora. É muito difícil. Eu não sei qual a tua realidade. Se você trabalha fora, se você lida com gente que não é crente, se você estuda na faculdade, então, acho que você vai ser apedrejada se você falar a palavra submissão lá. Está muito difícil tratar a submissão. Por quê? Porque estão levando como sinônimo de escrava, de empregada, de capacho, como ser inferior, como ser omissa. E não é isso, de maneira nenhuma, irmãs. Como eu falei lá no começo, a gente crê num Deus bom, cuja vontade é perfeita, de maneira nenhuma Ele ia ordenar que você fosse capacho. Não é isso que está ali. A ideia dessa palavra submissão quer dizer se colocar sob. Colocar-se sob. Lembra que o marido é o líder, é o provedor, né? É o líder servo da sua esposa. A ideia é que a mulher se coloque sob essa provisão amorosa do marido, sob essa liderança. E aí eu coloquei duas fotos. Tinha uma foto anterior? Isso, essa daí. Vocês moram na praia, acho que talvez vocês entendam melhor. Tem dia que o mar está muito revoltado, né? Às vezes deu uma tempestade, a gente escuta, às vezes, ouvir falar de ressaca, que o mar avançou sobre as ruas e tal. Aí tem um artifício, um recurso aí que os homens inventaram, que se chama muro de contenção, que é o que eu tentei mostrar aqui nessa foto. Para que existe um muro de contenção? Para que ele proteja a cidade dessa força das ondas, né? Então a onda vem, brava, com força, bate nesse muro e só alguns respingos caem na cidade. A ideia da ilustração é que a vontade de Deus é que o homem seja esse muro de contenção e que a mulher represente essa cidade. Quando vierem as lutas da vida, as dificuldades, o marido está ali para proteger essa mulher, de modo que apenas alguns respingos, ele absorve o impacto. Ele está na frente dela e fala, vem aqui, né? Cai em mim, como se fala aí no popular. Deixa que eu assumo esse peso, para que eu proteja e cuide da minha mulher. Não que ela não possa caminhar junto, a ideia é essa, mas ele está ali protegendo. A outra imagem que eu gosto muito é do guarda-chuva. Não sei se você já andou na chuva dividindo a sombrinha, dividindo o guarda-chuva. Eu nunca tive uma experiência muito boa, né? Normalmente os dois saem molhados. Era melhor que um só ficasse com a sombrinha, pelo menos alguém vai ficar seco. A ideia é como se o marido abraçasse a sua esposa, colocasse o guarda-chuva sobre ela, para que ele ficasse molhado e não sua esposa. Então, é uma ideia, eu olho para isso constrange meu coração, irmã. Submissão, ela é a provisão de Deus para a proteção da mulher. É proteção, é cuidado, é amor, é o amor de Deus demonstrado na figura do homem. Isso é lindo. E o mundo lá fora tem destruído, tem corrompido essa verdade. Lembrando que, além de tudo, além de ser uma proteção para a gente, é um testemunho do relacionamento de Deus com a própria igreja e do relacionamento da igreja com o próprio Deus. Então, a gente precisa, como mulheres, solteiras ou casadas, a gente precisa defender o papel da submissão aí fora,
e mostrar para o mundo como isso é um cuidado de Deus para nós, como isso é um presente de Deus para nós, para ser vivido em perfeita harmonia. Lembrando, irmãs, tanto homem quanto mulher, somos pecadores. Óbvio que há momentos que você vai falhar em ser submissa, há momentos que o homem vai falhar em ser líder. Mas precisa haver essa busca conjunta do casal, cheia de temor, entendendo que esse é o papel do Senhor, para os dois, para serem vividos na dependência dEle. E agora vamos conversar um pouquinho sobre as solteiras, né? Uma palavra especial para as solteiras, até para as casadas também estarem munidas de recursos para aconselhar mulheres solteiras. Primeira coisa que eu quero dizer, se você é solteira, é que você não é incompleta sozinha. A gente está falando aqui de complementaridade entre os papéis de homem e de mulher, mas eu queria te lembrar que essa ideia de complementaridade é algo que se acrescenta. Sabe por quê? Porque você sozinha, você é a expressão exata da imagem e semelhança de Deus. É Cristo que te completa. Não te falta um pedaço, você não precisa de um marido para te completar. Porque se você for buscar um casamento, achando que você precisa de algo para te completar, infelizmente você vai se frustrar. Porque são dois pecadores que carecem da graça de Deus. Não é o outro que vai preencher esse vazio que só Deus pode preencher. Então, nada te falta. A gente precisa cuidar, às vezes a gente coloca o status da mulher casada como superior da mulher solteira, e não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que há honras nos dois lados, tanto em ser casada quanto em ser solteira. Que a mulher solteira também pode ser plenamente satisfeita em Cristo. Plenamente espelhar a glória de Deus e mostrar como ela pode ser satisfeita em Cristo e somente em Cristo. Se Deus souber, né, que você trará mais glória para Ele, estando casado, Ele vai providenciar esse casamento para você. O que é muito importante para a gente entender é que nós não nascemos para casar. Às vezes essa ideia de não tem alguém exatamente preparado para você, a gente precisa cuidar com essa ideia. Porque a finalidade da nossa vida aqui nesse mundo não é o casamento, é a glória de Deus. Se Deus quiser usar você dentro de um casamento para a sua glória, Ele vai fazer com que isso aconteça, para a glória dEle. Mas a finalidade, a gente precisa lembrar disso aqui, não é o casamento. Porque se a gente busca um casamento, achando que a gente vai, para ser feliz, para a nossa satisfação própria, a gente vai se frustrar muito. A gente precisa cuidar disso. O casamento é para a glória de Deus. E o compromisso em testemunhar a glória de Deus no casamento é uma responsabilidade bem grande, que muitas vezes é vivida a duras penas. Né? Tanto casadas quanto solteiras têm lutas. Quanto casadas quanto solteiras desfrutam de alegrias do status de solteira e do status de casada. Não é um melhor que o outro. Ambas as situações glorificam a Deus de maneira igual. Né? O cuidado para não ceder a qualquer um. Às vezes a mulher tem essa ideia, né? Estou ficando velha, preciso casar logo, o primeiro que passar, o primeiro que der bola. Irmãs, muito cuidado. Já é difícil viver, por causa da realidade de pecado, já é difícil buscar essa realidade de submissão e de liderança em harmonia com a vontade do Criador. É na dependência do Senhor, é na intimidade com Deus. Se você não buscar um homem que teme a Deus, ele não vai entender o propósito de viver isso. E o seu casamento vai ser disfuncional. E, infelizmente, vai trazer mais lutas do que você acha que tem solteira. Precisamos de entendimento quanto a isso, né? E outro tema que eu queria trazer para vocês é que o John Piper tem um livro que ele fala sobre algumas verdades sobre Cristo e seu reino que são representadas na feminilidade de uma mulher solteira, que não são representadas na feminilidade de uma mulher casada. Que só você, sendo solteira, poderia refletir. Pode passar o próximo para mim? Vamos olhar aqui. A primeira coisa que ele fala, que a mulher solteira, a mulher plenamente satisfeita no Senhor, que recebeu isso como graça do Senhor, pode ser, minha irmã, que você venha se casar, pode ser que talvez você não se case, a gente não sabe. Mas a ideia é que, ainda que você venha se casar, enquanto solteira, você precisa viver essa realidade. Ainda que você venha se casar, enquanto solteira, você precisa defender o papel da submissão e do casamento lá fora. Enquanto solteira, você precisa estar satisfeita no Senhor. Se você não for satisfeita no Senhor agora, não acho que é um casamento que vai te tornar satisfeita. Porque na primeira luta, no primeiro conflito, você vai se frustrar. Você vai desmoronar, porque casamento traz lutas reais.
São dois pecadores caminhando juntos. Em alguns momentos, a realidade pecaminosa vai vir à tona. E isso machuca, e a gente precisa tratar isso aos pés do Senhor. Então, às vezes a gente se ilude muito com a figura do casamento. Casamento é bênção, gente, tá? É bênção, mas a gente precisa viver o casamento com os pés no chão. Entender a bênção do Senhor para pecadores corrompidos pelo pecado. A graça de Deus que pode ser vivida ali sim. Mas se você não é satisfeita estando solteira, não acho que é o casamento que vai trazer essa satisfação. A gente precisa entender isso. É Jesus Cristo, né? Que preenche essa insatisfação, esse vazio. Então, a mulher solteira testifica que a família de Deus cresce pela regeneração em Cristo, não é somente pela procriação. É pela transformação do Espírito Santo. Que privilégio que é eu poder receber uma irmã, e às vezes a gente pode firmar laços, às vezes, mais profundos com uma irmã em Cristo do que, às vezes, até com familiares nossos. De tão precioso que é esse relacionamento que Deus apresenta para a gente na família de Cristo, no corpo de Cristo. Outra realidade, a solteira testifica que relacionamentos em Cristo são preciosos e duradouros. Há uma preciosidade muito grande no que a gente vive aqui. Há consolo, a compartilhar de fé, a compartilhar de vida, a vida na vida, e isso é muito precioso. E às vezes uma mulher solteira que não tem as demandas da família, dos filhos, da casa, ela vai ter muito mais disponibilidade se ela entender a satisfação que ela precisa ter em Deus e dedicar esse tempo que ela tem talvez disponível para agregar, para viver essa realidade de família, né? Entre pessoas que foram regeneradas por Cristo, que não necessariamente têm laços de sangue. Outro ponto que a solteira testifica, e esse eu acho muito especial, de que o casamento é temporário. Temporário por quê? Porque ele é só para essa vida aqui. A ideia do casamento, neste tempo presente, é apontar para o casamento que vai acontecer entre Cristo e a igreja. Mas a solteira vive com aquele dia, às vistas, de uma maneira mais íntima, mais próxima, porque ela já vive essa plena satisfação em Cristo aqui de uma maneira mais completa. É como se ela tivesse aquele dia de uma maneira mais vívida no seu coração. Ao mesmo tempo que a casada reflete na dinâmica dessa complementaridade, a solteira mostra que esse casamento é temporário e que ela vive visando e com as vistas lá na frente para a realidade espiritual com a qual todas nós seremos contempladas um dia, que é a plena satisfação em Cristo. E eu acrescento um último aqui, que testifica sobre submissão a uma liderança espiritual. Então, não é porque você não é casada, minha irmã, que você está isenta do papel de submissão. Deus graciosamente coloca líderes, tive o privilégio de conhecer alguns dessa igreja já, né? Homens de Deus, homens que estão comprometidos em pastorear, em apacentar o rebanho dele. Deus te dá o privilégio de submeter essa liderança espiritual, de ser auxiliadora dessa liderança espiritual, de estar disponível, né? Para fazer parte dessa família, desse corpo e viver como igreja essa submissão a uma liderança espiritual que o próprio Deus colocou sobre as nossas vidas. Amém? Então, casadas e solteiras, existem muitos presentes, muitas bênçãos, muitas realidades espirituais que a gente pode testemunhar, tanto sendo solteiras quanto sendo casadas. É presente de Deus ser feminina, é presente de Deus ser mulher. E isso tem que ser sentido, tem que ser vivido na sua vida. Independente da sua realidade, independente da sua rotina, do seu dia a dia, Deus te deu recursos suficientes para testemunhar de quem Ele é, para testemunhar de verdades espirituais a respeito dEle. Para a gente concluir, estamos caminhando para o final. Gente, para mim esse é o ponto alto do texto que a gente leu. A conclusão de Tito 2, 5, do texto todo, na verdade, é o versículo 5, diz assim: a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Ele dá uma lista de características que devem ser buscadas pelas mulheres que querem ser sábias, que querem buscar a sabedoria do Senhor, e ele dá uma finalidade para isso. Ele dá uma conclusão, ele diz ali, a fim de que a palavra do Senhor não seja difamada. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que a gente tem responsabilidade de viver o que está sendo dito aqui, para que lá fora a palavra de Deus tenha credibilidade. É responsabilidade minha e sua, mostrar que submissão é a vontade perfeita de um Deus perfeito para nós mulheres. Mostrar que a pureza é a vontade perfeita de um Deus perfeito que tem o melhor para nós mulheres.
Mostrar que tudo isso que a gente leu aqui é reflexo, é expressão de um amor muito maior. Nós temos a responsabilidade de testemunhar lá fora, de dar credibilidade ao que nós entendemos como sendo santo, sendo palavra de Deus. E, irmãs, a gente olha uma lista dessa, é claro que a gente não pode olhar e falar, já sou tudo isso que o texto fala, né? Eu estou longe de ser. A gente precisa da graça de Deus. Tenha Tito 2, talvez até com um papel para você colar do ladinho do espelho, para você ler ali com muita facilidade, com muita frequência, mas tem como um alvo a ser buscado na dependência do Senhor. Como eu mencionei aqui, nada do que Deus pede de nós, Ele pede que a gente faça na força do nosso próprio braço. Tudo que Ele pede de nós, como obediência, como resposta, Ele diz que Ele é o primeiro a estar ali para nos capacitar com o Espírito Santo para viver essa realidade. Ele é o maior interessado em ser glorificado com a maneira com a qual a gente vive as nossas vidas. Então, minha irmã, eu te convido aqui para, junto comigo, a gente encarar esse desafio de ter o texto de Tito 2 como um alvo de vida, um alvo a ser buscado, como características de uma mulher sábia que agrada ao coração do Senhor. Amém? Que nos estejamos revestidas do Espírito Santo e capacitadas por Ele para buscarmos essa sabedoria. Amém? Vamos orar para encerrar? Deus, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela clareza da Tua palavra, Deus. E eu clamo aqui por essa sabedoria que o texto de Tiago vai dizer para a gente que está disponível a nós como filhas do Senhor. Que o texto vai dizer para nós que se nós pedirmos do Senhor, o Senhor a dá deliberadamente. Que possamos buscar essa sabedoria do Senhor, Deus. Que possamos buscar, Deus, resgatar essa feminilidade que o Senhor deu para nós, através da Tua palavra, através da comunhão com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor capacite a cada uma das minhas irmãs aqui, Deus. Nos dá temor por essas palavras. Nos lembra o quão sério é essa realidade, Pai. O quão sério é esse testemunho que o Senhor pede de nós. O quão sério é esse papel que o Senhor dá para nós, uma história que tem sido escrita pelo Senhor sobre o Teu plano de redenção ao longo da história. O Senhor nos dá o privilégio de fazer parte dele. E o Senhor pede que o nosso papel seja vivido de uma determinada forma, em resposta amorosa ao Senhor. Então, que essas características, Deus, estejam presentes nas nossas orações diárias, como uma busca constante, em agradarmos o Senhor com a nossa maneira de viver, em testemunharmos do Senhor, em testemunharmos essa credibilidade que a Tua palavra tem, Deus, sendo a Tua palavra. Capacite cada uma de nós e que possamos buscar sempre do Seu trono, Deus, a graça que precisamos para viver. Em nome de Cristo que eu oro, Deus. Amém. Amém. Amém.